e cada vida seja santificada para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, irmão? Amém. A aula de hoje é a lição de número 8, tá certo? O tema da lição é a igreja. Aos irmãos, os irmãos, desliguem aí o microfone. Irmão Wesley, Oi, já tá gravando, viu? tá certo, tá bom. Beleza, pode ficar à vontade. Valeu, valeu. Aí os irmãos desligam os microfones, tá certo? Aí qualquer dúvida eu vou perguntar, vocês ligam o microfone e façam aí as suas perguntas, tá certo? Vamos lá, lição de número 8. O tema da lição é a igreja. Vamos ver aqui o versículo que se encontra na parte de cima da apostila. Os irmãos que não têm a apostila ainda, a gente vai ter que entregar só no domingo, já que não vai ter aula já que não vai ter culto presencial durante a semana, tá certo? No mais, a gente vai trazendo mais informações para vocês. Vamos lá, vamos para a leitura do versículo áureo da nossa aula. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Né? Primeiro tópico da nossa lição, vou tentar ser bem breve hoje. Eu vou tentar dar uma resumida na aula para que assim a gente possa compreender melhor, já que a gente não está presencialmente. E também para não puxar muito dos irmãos, tá certo? Primeiro tópico da lição diz assim: povo de Deus, fruto da obra redentora de Jesus Cristo. Neste primeiro tópico, nós temos como leitura o seguinte: falando aos gentios, oriundos de nações estrangeiras, o apóstolo Pedro ele declarou que no passado, na antiga aliança, quem estava fora desta mesma aliança entre Deus e Israel não era reconhecido pelo Senhor, mas pelo sacrifício de Jesus, todos nos tornamos povo de Deus. Todos quem? Todos os que cremos. O pecado que outrora nos separava de Deus foi anulado por Jesus, bastando que o aceitemos como nosso Senhor e Salvador. Assim, mediante a fé, somos postos em uma nova relação com Deus por meio de Cristo. Passamos a fazer parte da família de Deus, da sua igreja, que é composta por pessoas obedientes, todas cumpridoras da vontade do Senhor. A própria igreja já revela a disposição do Senhor em nos convidar para uma nova aliança com Ele. Vejamos. Ou seja, irmãos, antes de nós passarmos aqui para o tópico 2, é bom que nós compreendamos algo interessante, irmãos. O apóstolo Paulo ele escreve aos gentios, bem como o próprio apóstolo Pedro, falando sobre esta antiga aliança. Esta antiga aliança que, se nós formos aqui analisar no contexto da própria palavra, nós vamos observar que esta promessa, esta aliança, ela é referente a Deus justamente com o povo judeu. E segundo o que nós vemos aqui, né, na apostila, e o que diz nas escrituras, é que os gentios, antes da antiga aliança, né, não tinha esta comunhão com Deus. O povo gentílico, ele era como se fosse impuro, né? Era um povo que não adorava ao único Deus, ao Deus que criou os céus e a terra. O povo gentil vivia de forma distante da presença de Deus. Tanto ele não reconhecia a Deus como seu verdadeiro Deus, como o próprio Deus também não os tinha como aqueles que o serviam.
Mas, se nós formos aqui analisar, aquilo que outrora nós não éramos, agora nós somos, por meio do sacrifício de Jesus. E é justamente esta filiação. Hoje nós podemos nos colocar diante de Deus como filhos, adotados, mediante o sacrifício de Jesus, mediante o Calvário, porque isto foi necessário. Necessário o quê? Necessário que Jesus viesse a morrer para que nós, gentios, né, no sentido da palavra, viéssemos a ser alcançados e termos o ministério da reconciliação. É bem verdade, irmãos, que sempre costumo falar isto, que se você perguntar para qualquer criatura da face da terra, o que ela, como ela se vê diante de Deus, ela vai acreditar que ela é filha ou filho de Deus. Mas nós vemos aqui na própria palavra que nem todos os seres humanos são filhos de Deus, mas todos os seres humanos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem à sua vontade. E aqueles que obedecem à sua vontade são justamente aqueles que creem, aqueles que Jesus os salvou, aqueles que Jesus os alcançou. Então agora não há mais separação. Esta separação entre judeu e gentil, esta separação entre um povo e outro povo foi quebrada, justamente por meio do sacrifício de Jesus. Então Jesus agora nos dá esta oportunidade. Se você ler em João capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, você vai perceber que Jesus veio para um povo específico. Este povo era o povo judeu, que ainda hoje possivelmente aguarda o seu Messias, sendo que o Messias, que é Cristo, já veio, já encarnou, já sofreu, já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está no céu pelos séculos dos séculos. Hoje está no céu, à destra de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja, a igreja que ele comprou com o seu sangue. É sobre este tema, é sobre este tópico, é sobre esta intenção que nós queremos aqui trazer para vocês. Certo? Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Hoje nós somos chamados filhos legítimos deste Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. No segundo tópico, nós vamos aqui ver o sentido da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego, que diz eclésia, que traduzido significa chamado, convocado ou reunido. Desenvolvendo o sentido dessas palavras, nós podemos dizer que igreja é então o quê? É a reunião de um povo que respondeu ao chamado de Deus. Ou seja, igreja é uma reunião de um povo específico, de um povo que foi comprado, de um povo que foi chamado e que, ao mesmo tempo, respondeu a este chamado. Chamado de quem? Chamado de Deus. E este mesmo povo abraçou o Evangelho. A chegar-se na igreja do Senhor, portanto, é uma resposta nossa ao chamado de Deus. Mas como se deu esse chamado? Devemos remontar ao início da igreja para responder a esta indagação. Ou seja, irmãos, qual o sentido desta palavra igreja? Como nós aqui observamos, o sentido desta palavra, ela, em grego, traduzida, ela significa eclésia, que é justamente o significado de chamado, convocado ou reunido. Ou seja, como eu expliquei agora, Deus faz um chamado ao povo. Este povo, pela intervenção do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, responde com sim este chamado. Este chamado que é exclusivamente do próprio Deus.
Então, irmãos, hoje nós podemos observar o quê? Quando nós, igreja, no modo singular, nos reunimos em um templo, em um determinado lugar, para prestar um culto, uma adoração, um louvor a este verdadeiro Deus, nós estamos exatamente respondendo a este chamado. Este chamado que foi feito justamente por Deus. Para quem? Para nós. Então, igreja, irmãos, igreja é exclusivamente um povo que foi chamado. É um povo que se reúne para cultuar e prestar um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nós vamos aqui remontar um pouco da história para que nós possamos entender como se deu o primeiro passo da igreja. E diz assim: era o propósito de Deus, chamado aonde? Do mundo, um povo para si, um povo remido, um povo limpo do pecado. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Esse propósito ele teve cumprimento por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus, o amado Filho de Deus. A Igreja de Cristo, irmãos, nasceu no Monte Calvário e foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, não estando ela fundamentada em Pedro, nem em dogmas e em tradições, mas fundamentada no próprio Senhor Jesus, o Cristo, que ele é até mesmo dito como, na própria palavra, pedra angular. E como também diz a sua palavra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Também capítulo 2, versículo 4 e 5 da primeira epístola do apóstolo Pedro. Agora eu convido os irmãos que estão com as suas apostilas em mãos, com caneta, para podermos completar este espaço deste versículo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como os irmãos bem sabem, esta igreja, que hoje está aqui na Terra, esta igreja ela foi chamada, como eu já disse no tópico 2, por Jesus, respondeu com sim este chamado. Agora, esta igreja tem uma missão. Esta igreja tem a missão de defender que não há outro fundamento além daquele que já foi posto, que é justamente Jesus. É bem verdade que há muitas seitas, muitas igrejas, há muitas pessoas, muitos falsos pregadores, profetas, mestres, que dizem que podemos colocar outro fundamento, podemos ensinar a respeito de outro que possa trazer a salvação, mas isso é uma mentira. Porque Jesus, ele mesmo diz na sua palavra que não há outro fundamento. O fundamento eterno é o próprio Cristo. Ele próprio diz para Pedro e para os discípulos que esta pedra, se referindo a ele, sobre ela, a igreja seria fundamentada. Sobre ela, a igreja estaria estabelecida. É por isso que as portas do inferno, irmãos, ela não prevalece contra a igreja de Cristo. É interessante a gente trazer à nossa mente a tudo que está acontecendo hoje. Século 21, 2020 e 2021. Início de 2021. Observe que, de todos os modos, de todas as maneiras, de todas as formas, Satanás tenta destruir a igreja, tenta fechar a igreja, tenta fechar a porta. Mas a pergunta é, se esta igreja está instituída, estabelecida aqui na Terra, hoje, estivesse fundamentada num homem comum como nós, esta igreja, ela estaria de alguma forma de pé? Se a igreja atual
tivesse fundamentada numa religião, numa denominação, numa placa, ou em algum dos apóstolos, ou em alguns dos pais da igreja, será que essa igreja ela estaria hoje aberta? De verdade que não, irmãos. A igreja hoje ela só permanece firme porque ela tem um fundamento, e este fundamento é Jesus. O inimigo, o diabo, Satanás, juntamente com todos os homens corruptos da história, já tentaram fechar as igrejas, matando os cristãos, matando os líderes, matando tudo que se diz respeito ao evangelho, e isso nunca foi suficiente para fechar a igreja. Agora eu digo a vocês o porquê. É porque esta igreja, ela está firmada em Cristo. É por isso que Jesus disse sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, as portas do inferno não iriam prevalecer. Então, irmãos, o próprio apóstolo Paulo também vai nos trazer uma declaração, essa declaração muito forte, que também vai nos fazer entender que pode aparecer quem for, irmãos, podem surgir quem for, para tentar, de alguma forma, desvirtuar, desestruturar a igreja, ensinar outras coisas, mas vocês vão perceber que o próprio apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai nos informar que, ainda que descesse um anjo do céu, pregasse outro fundamento, anunciasse outras palavras, distorcidamente, além daquilo que já foi posto, daquilo que já é eterno, daquilo que já é verdadeiro, que é a palavra de Deus, ainda que descesse um anjo, seria ele maldito, seria ele anátema. Por quê? Por que o apóstolo Paulo está esclarecendo isso para a igreja? Por que o apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja da Galácia? Ele está falando isso porque ele bem sabe que sempre haveria de aparecer homens, mulheres, líderes, pastores, que tentariam, de alguma forma, trazer outro fundamento. E eu esclareço isso para vocês, irmãos, agora mesmo. Em pleno século XXI, nós vemos homens dizendo que nós podemos colocar o próprio ser humano no centro das atenções. É, infelizmente, o que muitas igrejas neopentecostais têm feito. Têm colocado outros deuses no altar. Têm se colocado no altar como aqueles que poderiam prover a necessidade total da igreja. Mas isso é uma mentira. Isso não passa de uma mentira que tanto o diabo como os homens têm tentado trazer para o coração das pessoas. Outro dia eu ouvi um pregador dizer que do coração de Deus, Jesus é o centro, mas nós somos o centro do coração de Jesus. Outro dia eu ouvi outro pregador dizer que a Bíblia ela não era infalível. A Bíblia não era a palavra escrita de Deus. Então você nota que aparecem homens, líderes, que sempre vão tentar distorcer as escrituras, distorcer justamente este fundamento que é Cristo. Homens que se dizem ser pastores, homens que se dizem ser homens levantados por Deus, sendo que, na verdade, eles mesmos se auto-titulam como pastores. Eles mesmos trazem para si este título a fim de promover-se diante do Evangelho. Então, este fundamento é um fundamento mentiroso. Este fundamento que os homens criam é um fundamento totalmente contraditório daquele que Jesus pregou.
daquele que os apóstolos pregaram. Então, a igreja, meus irmãos, ela foi justamente por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo. Esta igreja foi fundamentada e é fundamentada e sempre será fundamentada por Cristo. Certo? Ela nasceu justamente lá no Monte Calvário, lá naquela cruz, onde Jesus estava pendurado, onde Jesus estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade, para que a igreja pudesse se estabelecer aqui na terra. E hoje a igreja tem um papel aqui nesta terra. Primeiramente, glorificar a Deus. Segundo, anunciar o evangelho de Deus. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Irmão, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam aí me perguntar, tá certo? Pode ligar aí o microfone. Eu queria saber se tá tudo ok aí, se tá dando para ouvir. Alguém poderia falar aí? Tá dando, o som tá saindo. Vamos adiante, né? Quarto tópico. Vamos aqui entender alguns símbolos da igreja. A simbologia bíblica também nos ajuda a entender a relação entre igreja e o Senhor. A simbologia bíblica também nos ajuda a entender a relação entre a igreja e o Senhor. Primeiro símbolo que nós vamos aqui observar, vamos lá. Item A. A igreja é chamada de quê? Item A. A noiva de Cristo. Assim mostrando o tamanho do amor de Jesus Cristo por ela. Ou seja, qual é a demonstração desse amor de Cristo, o noivo, para com a sua igreja, que é a noiva? A maior demonstração de amor não são as palavras somente, mas é a própria atitude de Jesus. Ele deu a sua própria vida por amor à sua igreja. Primeiro símbolo, então, a igreja é chamada de noiva. Segundo símbolo, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Da mesma forma que o ser humano, nós, seres humanos, é um, mas tem milhares de células vivas, assim também é a igreja. Simbolicamente falando, a igreja é tida como corpo. Este corpo, se você for observar, tem um cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. É Cristo quem nos leva a pensar, a agir. É Cristo quem nos guia, porque Ele é o cabeça. Nós somos o corpo, compostos por membros. Então, irmãos, esta é uma outra simbologia da igreja. A igreja também é chamada de templo de Deus. Templo de Deus. Embora Deus esteja em toda parte, cada cristão, cada crente é um templo de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. A Bíblia, meus irmãos, fala que Deus ele não habita mais em um lugar feito por mãos humanas. Então, onde Deus habita? Dentro de quem? De onde? Dentro de nós. Deus hoje, ele habita dentro de mim e dentro de vocês. Hoje o Espírito de Deus está dentro de nós fazendo o quê? Morada. Hoje, por um milagre, o próprio Deus, o Espírito de Deus está em nós, nos conduzindo a vivermos uma vida de santidade. Uma vida agradável a Ele. Uma vida que tem como padrão a santidade, que tem como padrão a retidão. Então,
A igreja, simbolicamente, ela é chamada de noiva e Cristo noivo. Simbolicamente, a igreja é chamada de corpo, sendo que Cristo é o cabeça. E também a igreja é chamada de templo, onde o Espírito de Deus está habitado. Amém? Até aí, irmãos, tudo ok? Os irmãos podem ligar aí o microfone, irmãos, para me saber que vocês estão acordados, que vocês estão vivos. Vocês poderiam aí pelo menos dar um ok aí? Tá tudo certo? Tá tudo Bem, vamos continuar, né? Pode vocês terem dormido, né, irmãos? Aí eu vou só porque eu não tô vendo vocês. E aí, Claudemir, tá tudo bem, Claudemir? Tá sim, soldado, graças a Deus. Tudo na paz. Amém. Natanael, tá dando certo aí? Natanael dormiu. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos continuar. Quinto ponto, quinto tópico. A classificação da igreja. Vamos lá. Tendo em conta a sua extensão sobre todo o planeta, irmãos, e os mais variados ministérios eclesiásticos que existem no mundo inteiro, a igreja pode ser classificada em duas esferas. Quais são elas? Item A, Igreja Universal ou Triunfante. Não é a Igreja Universal do Rei de Deus, não, viu, irmãos? Igreja Universal, abrangente a todo o universo, aonde tiver uma igreja. Ou a Igreja Triunfante. Esta é a igreja de esfera maior. Amém, irmãos? Amém. Tudo certo, né? Esta esfera maior, que é justamente Igreja Universal ou Triunfante, ela abrange todo o universo, tá certo? Onde tiver um crente, irmãos. Onde tiver um crente. Onde tiver ali irmãos, pessoas adorando, glorificando ao verdadeiro Deus. São todos os verdadeiros cristãos, crentes de todos os lugares. Aqui não está limitado a denominação apenas, mas todos aqueles que têm a mesma fé em Jesus Cristo e lhes são leais. Ela não está restrita a uma área geográfica da Terra e nem a um único povo do mundo, tá bom? Esta é a esfera maior. Ela também é classificada numa esfera menor, que é agora sim, justamente igreja denominacional ou igreja militante. Esfera menor. Esta esfera menor está dentro da esfera maior, tá bom? Refere-se a justamente uma comunidade de crentes de um determinado lugar a uma assembleia cristã geograficamente localizada, diferente da esfera maior, que independe de localização, de, de local específico, tá certo? Esta aqui, igreja nacional ou militante, a esfera menor, já depende do local. Esta igreja é um povo, né? São cristãos que se reúnem em um determinado lugar para assim adorar e cultuar ao verdadeiro Deus. É aqueles que compartilham da mesma fé, é aqueles que compartilham da mesma alegria de adorar, de exaltar, de louvar, de glorificar a Jesus Cristo. Esta se reúne a fim de também não só adorar, não só louvar, não só glorificar, mas a fim também de evangelizar, de anunciar o evangelho, de falar das boas novas de Cristo, certo? Esta é uma igreja local. Amém? Último ponto. Os propósitos da igreja. Quais são os propósitos da igreja, irmão? Penúltimo ponto, na verdade. Quais são os propósitos da igreja? Item A, prover uma adoração coletiva. Item B, prover o fortalecimento espiritual dos crentes. E item C, levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Vamos lá. Item A. Os irmãos que estão com a apostila em mãos.
Vamos completar aí. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, quais os propósitos da igreja? Primeiro, promover ou prover uma adoração coletiva, onde nós nos reunimos, por exemplo, como foi agora de manhã, ou como seria mais tarde, caso nós viéssemos aí para a igreja, para um local específico, prover uma adoração coletiva, onde nós estaremos ali nos reunindo, todos louvando e glorificando ao nosso Deus. Certo? Este é o primeiro propósito da igreja. O segundo propósito da igreja é prover o fortalecimento espiritual dos crentes. Irmãos, é papel de toda a igreja. É papel de todos nós cristãos trazer esse fortalecimento espiritual para a vida daqueles que estão mais fracos. A igreja precisa estar disposta a ajudar uns aos outros. Nós, como cristãos, como nascidos de novo, como alguém que foi alcançado por Cristo, precisamos ter em mente algo tão importante como o quê? Como o próprio Senhor Jesus, ele dá o exemplo daquele bom samaritano. Nós precisamos estar dispostos a ajudar, irmãos, a fortalecer os nossos irmãos mais fracos na fé. Certo? Vamos ver aqui. Como nós podemos fortalecer? Como a igreja pode fortalecer espiritualmente a vida dos cristãos? O apóstolo Paulo nos traz um versículo aqui para isso. O que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem profecia, tem língua, tem revelação. Faça tudo para fortalecimento. Né? Então, a igreja ela precisa justamente ter isso em mente. Eu convido os irmãos lá, inclusive, os irmãos que estão em casa aí, abrirem as suas Bíblias comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, para que nós possamos fazer esta leitura. 1 Coríntios. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá. Primeira carta, ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Diz assim, a gente vai com a Bíblia, acompanha aí. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, uns tem salmo, outro tem doutrina, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação, o fortalecimento, a firmeza espiritual da igreja, dos membros, certo? Então, o segundo propósito que nós vemos aqui da igreja é prover este fortalecimento, esta firmeza espiritual na vida daqueles que estão iniciando, daqueles que estão fracos na fé, tá bom? Daqueles que precisam ter sustentabilidade na fé. É por isso, irmãos, que às vezes nós observamos muitas pessoas que não conseguem se firmar na fé. Às vezes até por falta de uma incentivação, de um incentivo, do fortalecimento, até mesmo da igreja, mas muitas das vezes também é pela própria pessoa que não quer se reunir com os irmãos, que acredita-se que pode se fortalecer sozinho sem a presença dos irmãos. Isso não tem como, irmãos. Todos nós precisamos estar ali para nos fortalecer espiritualmente, para nos carregar uns aos outros, nos ombros. É este o segundo propósito da igreja. O terceiro propósito da igreja é um dos mais negligenciados na igreja. É interessante que este terceiro tópico aqui, este terceiro subtópico, né, é um dos mais falhos dentre nós, dentro da igreja locais, das igrejas locais. Qual é, irmãos? Levar
as boas novas de Jesus Cristo. Levar quem? Levar os perdidos. Nós temos aqui o versículo, eu vou ler esse versículo e em seguida eu vou dar uma pequena explicação sobre este ponto. Portanto, ide, é uma ordem de Jesus. Portanto, ide. Ide fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20. Vai retratar, vai falar, vai nos ensinar qual é o papel da igreja. O papel da igreja, meus irmãos, hoje deveria ser anunciar a palavra. Quantas pessoas não estão se perdendo? Quantas pessoas não estão morrendo sem conhecer a Cristo verdadeiramente? Quantas pessoas nós mesmos conhecemos e sabemos que não servem a Jesus, mas não temos a coragem de dizer para ela que Jesus salva? Quantas das vezes nós nos reunimos para tantas outras coisas, mas não nos reunimos para pregar a palavra? Quantas vezes, irmãos, nós não nos reunimos para jogar bola, para o entretenimento, mas quando nós nos reunimos para... E é interessante, irmãos, que quando se trata dessas outras coisas seculares, enche de pessoas. Mas quando nós falamos, irmãos, vamos pregar o evangelho nas ruas, nas vielas, nas comunidades, a igreja se esconde, a igreja some, sendo que este é um dos papéis fundamentais para a salvação dos perdidos. Eu e você, como igreja, temos este objetivo, temos este propósito estabelecido por Deus, por Cristo. Nós, como igreja, temos o propósito de anunciar a boa notícia para os perdidos, irmãos, para dizer a eles que Jesus não só salva, mas Jesus também purifica e perdoa pecados. Quantas pessoas hoje, já não se foram sem conhecer a Jesus? Quantas pessoas ontem, milhares e milhares de pessoas ontem se foram para a condenação eterna? Por quê? Porque a igreja não pregou o evangelho para ela. Então, este é um propósito fundamental para a igreja. Este é um papel que nós, como igreja, temos deixado a desejar. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de que você tenha que ter uma boa eloquência, não precisa ter uma palavra bonita para pregar para alguém. Não precisa ser capacitado teologicamente para poder pregar o evangelho. Não precisa disso. Nesta ocasião, você só precisa dizer às pessoas que Jesus Cristo está disposto a salvá-las, está disposto a perdoá-los. E isso nos falta. Não é que nos falte a eloquência, o que nos falta é a coragem, o que nos falta é o amor por essas almas. Amém, irmãos? Este é o terceiro propósito que nós estudamos aqui. Até aqui, irmãos, tudo bem aí? Tudo ok? Vocês vão pregar mais o evangelho? Glória. Vocês vão pregar mais o evangelho, irmãos, para os perdidos? Vocês vão anunciar as boas novas para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para as pessoas que passam no meio da rua lhe pedindo ajuda? Diga para essas pessoas, ei, Jesus salva, viu? Diga para elas. Vamos nos reunir. Vamos fazer aquilo que Jesus mandou nós fazermos, pregar o evangelho aos perdidos. A pandemia está aí. Hoje nós não podemos nem pregar na igreja e nem muito menos lá fora da igreja. Essa é a intenção de Satanás. Esta é a vontade do diabo, é que nós não devemos pregar. A igreja tem que se calar. Só que nós não podemos nos calar. Né? Vamos continuar pregando, vamos continuar evangelizando. Por mais pouco que seja, mas não vamos parar. Viu? Vamos lá. Último ponto. Último ponto. Nós vamos aqui ver os deveres, né? Quais são os deveres da igreja? Quais são os deveres dos membros para com a igreja?
lá. Tudo que nós possuímos, não nos pertence. O segundo está lá em Salmos, lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Agora, Deus, ele está em primeiro lugar na nossa existência, nas nossas vidas. Isso inclui a nossa vida, nosso tempo, nossas habilidades, nossos talentos e nossas finanças. Dessa forma, nós, como servos de Deus, integrantes da igreja, temos deveres para com a igreja local. Quais são esses deveres? Item A, participar dos trabalhos. Item B, obedecer. Item C, contribuir financeiramente. Item D, dizimar. É de verdade, meus irmãos, que este primeiro dever, ele nos chama atenção. Sabe por que ele nos chama atenção? É porque o dever da igreja, aliás, o dever dos membros, e isso todos vocês também têm que ter em mente. Nenhum de nós fomos chamados só para estar sentado na cadeira. Todos nós temos algum chamado. Todos nós temos alguma vocação. Todos nós temos que ter em mente que devemos ajudar na obra de Deus. Se você observar, numa congregação, meus irmãos, necessita de pessoas para ajudar. Ajudar em quê? Ajudar na limpeza, ajudar numa obra social, ajudar em outros meios, limpar uma cadeira, limpar o banheiro, limpar uma sala, limpar o templo, limpar o altar. Tudo isso são deveres. Deveres de quem? Dos membros. Deus não vai enviar os anjos para sair limpando a igreja. Deus vai levantar eu e você. Só que aqui o que eu acho interessante é que muitas pessoas acham que limpar o banheiro é inferior a pregar. Muitas pessoas querem outros deveres. Quais são os deveres que as pessoas desejam, almejam? As pessoas desejam ser membro de um grupo da igreja. Se ela não fizer parte de um grupo, ela não está fazendo nada para Deus. Só que não é bem assim. Nosso dever é, primeiramente, estar disposto a ajudar, seja no que for. É se colocar de prontidão. Somos soldados de Cristo. Soldados, eles se colocam à disposição do seu Senhor, do nosso general que é Cristo. Todos os homens e mulheres que são membros de uma igreja local, eles podem exercer alguma atividade dentro da igreja. Como eu falei, uma limpeza, assim como entre outras coisas. Mas a verdade, meus, infelizmente, é que as pessoas elas querem como dever justamente o que eu acabei de mencionar. Quer microfone, quer instrumentos, quer sempre estar diante dos holofotes, diante das câmeras, porque senão não serve. Só que Deus não vê pelas câmeras. Deus vê aquilo que ninguém vê. Quem prega não é mais importante do que quem limpa um banheiro, quem limpa uma cadeira. E vice-versa. Então, todos nós temos tarefas, deveres para com a igreja local. Se vocês nunca tiveram esse desejo, ou se tiveram desejo e tiveram vergonha, sei lá, o receio de chegar e perguntar, não tenham, irmãos. Pergunte às irmãs, pergunte aos irmãos, perguntem no que vocês podem ajudar, porque toda ajuda, irmãos, será muito bem-vinda. Certo? Então, vocês precisam ser mais participativos nas atividades, nos trabalhos da igreja. Tá bom? O item B é a obediência. Obediência. Obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos. Por quê? Velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com amor e não gemendo. Porque isto não vos será útil. Ou seja, outro dever nosso, obedecer aos pastores. Um homem que é levantado para ser pastor, um homem que está ali
O anjo da igreja, ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do anjo da igreja é de velar pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Sendo assim, nós devemos obedecê-los em tudo. Todos nós sabemos qual é a consequência da desobediência. E olha que tem muitos crentes desobedientes aos seus pastores. Esses crentes vivem na peia, irmãos. Pelo incrível que pareça, vivem na peia. Por quê? Porque não gostam de obedecer, não gostam. Eles preferem fazer tudo que ele vem no nariz. É o que eles querem. É o que eles vão fazer e pronto. Independente do que o pastor, do que o anjo da igreja pensa ou manda fazer. Então nós temos por dever obedecer aos nossos pastores. E o detalhe aqui, irmãos, é que os nossos pastores, todos os pastores, eles irão dar conta de cada uma de suas ovelhas. C. Contribuição financeira. Devemos dar ofertas nos cultos de modo voluntário. Devemos dar ofertas de modo voluntário. Está todo mundo acordado aí, né, irmãos? Sim, todos acordados. Observem, meus irmãos, que as ofertas não é obrigatória, mas voluntária. Por que eu digo isso, irmãos? Infelizmente, em muitas denominações, muitos homens, falsos profetas, falsos líderes, que obrigam as ovelhas a dar tudo que eles têm, sendo que isso não é uma coisa obrigada, não é uma coisa forçada, mas é uma coisa voluntária. Você precisa ter no seu coração o desejo de ofertar. Mas ofertar para quê, irmãos? Para que serve a oferta? A oferta é justamente para ajudar, juntamente com o dízimo, numa obra missionária. As ofertas servem para ajudar na manutenção do templo, da igreja. Todas as igrejas têm suas despesas. Por exemplo, quem paga a luz? Quem paga as cadeiras? Quem paga a água? Tudo isso, irmãos, é as ofertas e os dízimos da igreja. Então, a oferta, todos nós temos que ter em mente, ela precisa ser dada de coração. Ela precisa ser dada como uma forma de gratidão, assim como o dízimo. E o dízimo, meus irmãos, não é 30%, não é 20%, não é 50%. Certo? O dízimo é uma coisa que a Bíblia fala que você deve dar 10%, devolver 10% do que você ganha. Mas aqui entra uma questão, irmãos, tanto na oferta como no dízimo. E eu uso essa expressão, como eu já ouvi de um pregador, de um pastor, e eu acho ela muito interessante. Você não pode tirar da boca dos seus filhos para dar na igreja. Porque é bem verdade, meus irmãos, que muitas pessoas dá, mesmo sabendo que vai faltar lá na casa dele. Mesmo sabendo que amanhã não vai ter nada para comer. Mas essa pessoa vai dar. E ela vai dar e acaba não tendo a noção de que vai faltar. Então você tem que ter cautela, você tem que ter cuidado com o que vai fazer, como vai ofertar e como vai dizimar. Por quê? Porque isso não é obrigado. Mas isso deve ser com gratidão, com amor. Certo? Então, quando vocês forem ofertar, não ofertem a fim de que Deus possa os abençoar de volta. Não, eu vou ofertar porque Deus vai me abençoar. Não, não pense dessa maneira. Não pense assim, porque assim nós estaremos fazendo de forma errada. Nós devemos abençoar a obra de Deus, a fim de que a obra de Deus avance, a fim de que as despesas sejam contidas. Esse é o papel de nós como membros. Esse é o dever da igreja. Abençoar a igreja, abençoar para quê? Para que haja manutenção. Por isso que eu digo, se quebrar uma lâmpada, se quebrar um ventilador, se quebrar uma cadeira, está precisando pintar a igreja, está precisando fazer uma coisa, está precisando ajudar um irmão, uma irmã,
que tá padecendo necessidade, está precisando usar e fazer uma obra missionária. Pronto, esse dinheiro é para isso. Ele deve ser aplicado dessa forma. Tá entendendo? O dízimo, né? Como nós vamos aqui, o dízimo não há lei, irmãos, não há lei para o dízimo, não há lei. Porque o cristão não está debaixo da lei antiga, ou seja, da antiga aliança. Hoje é um ato de amor, como eu disse agora há pouco, é um ato de amor, é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento do amor de Deus. Não é mais por obrigação, como a nossa justiça deve exercer a do fariseu, devemos dar de coração, até mesmo mais do que o dízimo, para que haja a devida manutenção do reino de Deus aqui na terra. Pois, com essa contribuição, auxiliaremos a obra da construção dos templos, investimentos evangelísticos e obras missionárias, bem como nas obras sociais, etc. Ou seja, se você quer dizimar, irmãos, a primeira coisa que você tem que ter em mente primeira coisa que você tem que ter no seu coração é amor por esta boa obra. Segundo, gratidão. Terceiro, reconhecimento deste amor tão profundo de Deus para conosco. Nós devemos entender, irmãos, que em momento algum devemos dizimar com o desejo de ser abençoado de volta. Isso nós estaremos pecando dessa forma se nós estivéssemos dizimando. Como eu vi um homem falando que dê a Deus o que você tem que dar e Deus é obrigado a lhe dar também. Isso é uma mentira, irmãos. Deus não é obrigado a nos dar nada, irmãos. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu vou dar só um exemplo, bem claro, do porquê nós devemos ofertar e dizimar com amor, com gratidão. Eu vou dar só um exemplo. Nós estamos vivos agora. Nós estamos respirando neste exato momento. Então, se nós estamos respirando, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos respirando e vamos trabalhar, você e eu, vamos trabalhar, vamos receber o nosso dinheiro. Então, nós temos ou não gratidão a Deus pelo que Ele está fazendo em nossas vidas para ajudar? Claro que temos, irmãos. Afinal, só estamos trabalhando em meio a um mundo em que o desemprego está muito grande, nós só estamos trabalhando porque Deus está permitindo. Então, nós temos motivos de gratidão. Né? Então, quando você for dizimar, dizime com amor, dizime com gratidão. Certo? E entenda que o seu dinheiro ele vai ser bem administrado. Ele deve ser bem administrado. Eu já ouvi muitas pessoas chateadas, eu já ouvi pessoas chateadas, já ouvi muitas das pessoas que não são cristãs, evangélicas, ou que não são cristãs, dizer assim, para que vocês vão dizimar, dar o dinheiro de vocês para o pastor, o dinheiro de vocês para as igrejas, enricando os pastores. Irmãos, a gente não está ali para enricar ninguém. A gente está ali para adorar a Deus. Nós não estamos ali dando dinheiro para o pastor. Nós estamos ali dando dinheiro, ajudando com aquele dinheiro, justamente para a manutenção da obra de Deus. Então, este é o fim do seu dízimo. Este é o fim das nossas ofertas. É ofertar e dizimar com amor, para ajudar na obra, na manutenção do reino de Deus aqui na terra. Como eu disse antes, se nem a nossa casa vive sem a luz, nós não conseguimos viver, irmão, sem pagar as nossas, como é que se diz, as nossas obrigações. Então, da mesma forma, são as igrejas. As igrejas precisam da nossa contribuição. Como eu disse antes, irmãos, nenhum de nós somos obrigados a fazer isso. Nenhum. Não há lei que diga, você é obrigado a dizimar. Você é obrigado a ofertar. Isso é mentira. Isso não é verdade. Agora, nós temos que ter no nosso coração a alegria, a gratidão de fazer isso, com amor. Se for para dar, irmãos, para receber em troca, não faça isso. Eu vou dar para Deus me dar também. Eu vou fazer para Deus fazer também. Não é assim. Não é assim. Amém?
Então, isso, irmãos, é o que nós estamos aqui a aprender, certo? Esses pontos importantes para o nosso entendimento sobre o fundamento da igreja, que é Jesus, sobre os propósitos da igreja, os propósitos de nós como membros de uma igreja, certo? Nós hoje fomos alcançados por Jesus, hoje recebemos de Jesus esta oportunidade, este privilégio. Hoje nós só estamos aqui porque Jesus nos deu esta oportunidade. Amém? Vamos orar? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Deu para entender, irmãos? O irmão Mário saiu aí porque tava meio ruim, né? De compreender, ele me falou aqui, e aí eu queria saber se deu para os irmãos entender. Né? Se os irmãos aí tá liberado o áudio aí para vocês fazerem alguma pergunta, para vocês dizer que deu certo, se não deu, deu para entender. Amanhã, se Deus nos permitir, se Deus, amém. Adriana, Claudemir, Rosângela, que Deus possa abençoar a vida de vocês, irmãos. Ano passado, só para a gente encerrar, orar e encerrar, ano passado a gente tiver a maioria das nossas aulas, irmã Rosa, amém. Ano passado a maioria das aulas dos irmãos que se batizaram, a maioria foram através desse aplicativo. Irmãos. Infelizmente, a pandemia ela trouxe sérias consequências e muitos prejuízos, né? Também para a igreja. Mas eles podem até tentar, né? Parar, fechar a igreja, mas eles não podem de maneira alguma fechar as nossas bocas, porque nós estamos aqui através desta ferramenta para também nos fortalecermos espiritualmente. Tá bom? Qualquer dúvida, os irmãos já sabem. Pergunte a mim, pergunte aos irmãos do discipulado e a gente vai tentar ajudar vocês. Tá bom? Amanhã, irmãos, vai ter aula de novo. Né? Parabéns aí para a irmã Rosângela, que está completando hoje as aulas, está concluindo hoje. Parabéns ao Kleb também, que já concluiu na última aula presencial. E aos irmãos que estão aí no início, vamos lá, vamos para cima, vamos concluir. Não desistam, não desistam. O diabo ele quer que nós desistamos mesmo, mas a gente não vai desistir não, viu? A gente vai continuar até o final, vamos orar, a gente está orando pela vida de vocês, pedindo a Deus que fortaleça a vida de vocês, e logo, logo a gente vai estar de volta aí na igreja, tá bom? Vamos fechar os olhos aí para a gente orar. Só lembrando, irmãos, antes de orar, só lembrando, hoje não tem culto à noite, tá bom? O culto de manhã foi gravado e vai ser colocado aí já no final. É verdade. Então, o culto vai ser colocado aí na parte da tarde, tá bom? Mas nas redes sociais. Não tem culto agora à noite. Avisem para quem vocês puderem. Vocês sabem que tem que estar na igreja, que é daqui, congrega com a gente. Durante a semana também não haverá culto, tá certo? Culto presencial não haverá. Só domingo é que vai ter culto presencial. De segunda até sábado vai ter programações online. Até nós mesmos do discipulado a gente vai estar se programando, interagindo aí, tanto talvez do Google Meet, como na nossa página lá do Instagram. Se vocês ainda não seguem, nos ajude aí no Instagram, seguir. Eu vou botar lá o link lá da página do Instagram do discipulado para vocês acompanharem, tá bom? Vamos orar. Oremos. Deus eterno, Deus santo, nós queremos aqui, Senhor, nesta tarde, neste final de aula, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de aqui aprender, Senhor, a tua palavra. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que fez parte desta aula, que participou. Que o Senhor abençoe as suas casas, que o Senhor abençoe as suas vidas, suas famílias, seus esposos, esposas e filhos e pais. Senhor, toma cada um em tuas mãos.
Que o Senhor repreenda esta enfermidade maligna da vida e da casa de cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida dos teus filhos, dos teus servos. Abre cada dia o coração, a mente de cada um. Coloca ali a tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, converte aquele de suas casas que não se converteram ainda. Alcança, meu Deus, pela sua infinita misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, que nós possamos aqui crescer juntos na graça e no conhecimento. Que cada um deles, Pai, receba do teu Espírito Santo a perseverança. Para que assim, meu Deus, eles concluam, Senhor, não só essas aulas, mas as suas vidas contigo para todos sempre. É isso, meu Deus, que eu te peço. Em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. E amém. Amém, soldado. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe aí. Valeu, Natanael. Obrigado aí pela força. De nada, meu querido. Obrigado também, viu? Deus abençoe a todos. E até a próxima. Viu? Qualquer coisa, vocês chamam nós aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, irmão Jorge, tchau, Rosa, Natanael, Claudemir. Tchau, todos.